Bom, eu vou falar da literatura. Do romantismo. Romantismo, qual é a origem do romantismo? O romantismo, ele surge na Alemanha, na França e na Inglaterra. Na Alemanha, ele surge com o Sturm und Drang, que é um festival onde jovens dançam, cantam e fazem poesia, e com a obra do Goethe, que é a primeira obra considerada romântica que fala de paixão, onde é a história de um jovem que se apaixona pela mulher do melhor amigo dele, e como isso, a única solução que ele encontra é se suicidar. Isso gera uma onda de suicídios entre os jovens, né, que eles buscam, através dessa morte, a libertação da sua alma. Na Inglaterra, quem pode caracterizar é o Walter Scott e o Byron. O Walter Scott, ele caracteriza a primeira geração, porque ele tenta buscar, no passado medieval, um herói. Então, ele questiona a Inglaterra, investiga o passado histórico e descobre heróis em que eles possam se espelhar. Daí surge o romance histórico, o romance medieval. Já o Byron, ele sentia muito tédio, ele era entediado, né? Então ele começa a escrever sobre esse sentimento e ele dá origem ao mal do século, ao spleen, que é um movimento da segunda geração. Ele pensava que só ele sentia isso, mas a sua obra foi muito vendida, porque todo mundo se identificou com esse tédio do Byron. Na França, a gente pode falar do Chateaubriand, que também fala desse tédio, igual ao Byron. O Lamartine, que fala da religiosidade, que a religiosidade volta, mas de uma maneira onde cada um segue o que quer, isso também é característica da segunda geração. O Musset, ele fala de confissões, de amor e desamor. O Victor Hugo, ele fala de romance de costume, que também pode ser chamado romance urbano ou romance contemporâneo, onde ele analisa a sociedade, ele fala de todo mundo. É como se fosse novela de hoje em dia, porque a gente vê, né, na novela a gente vê a moça usando aquele brinco, aí quando a gente vê na loja tem um brinco igual. Então a novela não busca unificar o país pela linguagem, pela comida, pela roupa. Ele também buscava unificar o país por esses meios com um romance de costume. O Alexandre Dumas, ele vai escrever romances de aventura e de ação, como Os Três Mosqueteiros, O Homem da Máscara de Ferro. Ele exalta o homem, o herói, que é valente e luta pelo que quer. Essa é a origem, onde surge o romantismo. Mas quais são as características das obras românticas? Então, esses caras, eles vão caracterizar cada geração do romantismo. Como são essas características? Uma delas, individualismo, subjetivismo, silogismo, eu profundo, né? O individualismo, onde o homem ele pensa muito na vida, ele sonha e confessa suas angústias. Também tem o senso do mistério, que vai dar origem à poesia gótica, onde eles se importam, eles querem ser doentes, eles eram muito pálidos, eles querem morrer, eles buscam a morte. Então, esse é o senso do mistério, que eles criam um terror, né? A partir daí que surge eles começam a falar daquela coisa de vampiro e tal. Que ocorre em ruínas, casas abandonadas, enfim. Então, o senso do mistério é caracterizado por essa morbidez. Aí também a gente pode falar da religiosidade, que eles sabem que não existe, mas eles preferem acreditar no bem. Para eles tudo é bom. Isso é característica da segunda geração, assim como o senso do mistério também é característica da segunda geração, e o individualismo também, característica da segunda geração. Aí nós já temos o nativismo e o ufanismo, que é a exaltação do povo e da terra. Então eles valorizam a nação deles, já é mais nacionalista. Então isso já é a primeira geração que era nacionalista. Aí nós temos a ideia de panteísmo e de bom selvagem. Mas não esqueça que a gente está falando de romantismo. O panteísmo e o bom selvagem são conceitos totalmente diferentes no romantismo e no arcadismo. No romantismo, a gente vai falar de panteísmo como Deus se manifestando por meio da natureza. Deus existe e se manifesta por meio da natureza, por meio da chuva, de vento. Então isso é Deus, né? Deus se manifesta por meio da chuva, por meio do sol. Enquanto no arcadismo, Deus era a própria natureza. Deus é o sol, Deus, terra, Deus, essas coisas. Então, no arcadismo, Deus
é a natureza, e no romantismo Deus se manifesta pela natureza. Isso é a diferença do panteísmo. O bom selvagem. O bom selvagem, no arcadismo, era todo mundo, todos nós. Todo mundo nascia bom e se corrompia com a sociedade, com os corruptos. Então, se corrompia com a sociedade. Todo mundo nascia bom e se corrompia com a sociedade. Esse é o conceito de bom selvagem no arcadismo. No romantismo, bom selvagem era aquele que ficava em contato com a natureza, que era o índio, né? Então, a gente vai chamar de bom selvagem no romantismo o índio, que é bom, é puro, ele fica em contato com a natureza. Então, esse era o bom selvagem no romantismo. Outra característica é o escapismo ou evasão. O escapismo podia ser de duas formas, ou caracterizando a primeira geração ou a segunda geração. Você podia ter o escapismo para o mundo medieval. Você buscava o passado medieval, você retornava buscando um herói, buscando alguém se espelhar. Ou então você podia ter a fuga da realidade por meio do eu profundo, que aí já é característica da segunda geração, onde você buscava os seus sentimentos. Você confessa os seus sentimentos, o mal do século. Aí temos a luta contra a justiça social, que é a poesia social, que é já a terceira geração, que é a poesia social, terceira geração. A valorização do homem, a liberdade de criação e a linguagem. A linguagem, a gente tem aí uma maior aproximação do leitor, um vocabulário novo, um vocabulário mais enriquecido com o estrangeirismo, oral e popular. Essas são as características do romantismo. No próximo, eu falo sobre as gerações do romantismo.